Olha só, nesta noite nós estamos iniciando mais uma palavra do Senhor, mais um culto, e de acordo com a palavra de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus, nós iremos abordar alguns versículos que falam sobre autoridade, pois hoje nós vamos falar de acordo com este tema. Vamos ministrar a palavra de Deus de acordo com o tema autoridade. E no versículo 2, ou seja, 25, capítulo 2 de 1 Samuel, nós encontramos palavras que estão de acordo com a leitura, com o tema. 1 Samuel capítulo 2, versículo 25 diz: pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz do seu pai, porque o Senhor os queria matar. Nós abordamos esses versículos e de acordo com ele nós entendemos que o homem, quando peca entre homem e homens, os juízes da cidade, eles julgam o caso. Simples assim, os juízes vão determinar justiça, castigo para quem merecedor de castigo e liberdade para quem é merecedor de liberdade. É simples assim, pecando homem contra homem, os juízes da cidade julgarão o caso de ambas as pessoas. E agora, se um homem pecar contra Deus, quem julgará? Nós entendemos que os filhos de Eli, eles tiveram pecado contra homem e pecado contra Deus. Provavelmente na batalha eles pereceram por conta que pecaram contra Deus. Então nós entendemos agora que o pecado que o homem comete contra Deus é um pecado muito grave. É um pecado mais grave do que aquele pecado que o homem comete contra outro homem. Que os juízes da cidade, eles julgarão o caso. Mas agora, se o homem pecar contra Deus, as coisas se tornam difíceis. Quem julgará quando o homem pecar contra Deus? Será que aqui na terra existe alguém que é superior para julgar este caso? Infelizmente não. Não existe alguém que possa julgar um caso como quando o homem peca contra Deus. E Deus, já pensando em tudo isso, Ele envia seu Filho, Jesus Cristo, para perdoar qualquer pecado arrependido. Quando o homem se arrepende de seus atos pecaminosos, Deus, Ele está pronto para perdoar, através de Jesus, através do Mestre, através do nosso Senhor e Salvador Jesus, receberemos perdão de nossos atos pecaminosos. Nós sabemos então que o homem, quando peca contra o outro homem, é simplesmente algo que nós entendemos que quase que fácil de resolver, porque este caso é levado aos juízes aqui na terra. Mas agora o homem pecando contra Deus, conscientemente de seus pecados, nós estamos nas mãos de Jesus. O versículo é bem claro: pecando o homem contra Deus, ou seja, pecando o homem contra o homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Aqui nós entendemos que existe um ponto de interrogação. E neste ponto de interrogação, nós fazemos uma análise de nós próprios
e consequentemente nós poderíamos até mesmo que respondê-lo: quem julgará o caso quando o homem peca contra Deus? Somente Deus. A resposta está bem clara. A resposta é óbvia que está bem clara. Somente Deus pode julgar esta causa. Jesus Cristo veio para perdoar o homem de seus pecados. Quando o homem pecou, destituído está da glória de Deus. Mas quando o homem se arrepende e deixa as práticas pecaminosas, ele alcança a misericórdia. Não interessa, não importa o pecado na qual você deve ter cometido. O interessante agora é que você é nova criatura em Cristo Jesus, e Deus perdoou seus pecados através de Jesus Cristo. 2 Samuel capítulo 3, versículo 1 diz assim: e houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém a Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Aqui nós entendemos que existem 12 reinados, 2 autoridades, 2 reis: Saul, rei de Israel, primeiro rei que reinou em Israel, Saul. Davi, o segundo rei que reinou em Israel. Mas a palavra de Deus, ela nos faz entender que por conta que Saul não estava de acordo com os preceitos de Deus, não estava seguindo um dogma na qual Deus instituiu para seguir, Deus, ele resolve rasgar o reinado de Saul e lança sobre Davi. E a palavra de Deus diz que houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Entre Davi e Saul. Na casa de Davi existia guerra e na casa de Saul também existia guerra. Só que existiu também diferenciação. Existia uma diferença entre a casa de Saul e a casa de Davi. Se o tema é a autoridade, aqui nós vemos diante deste versículo uma grande autoridade, ou seja, 2 grandes autoridades: Saul e Davi. Saul, ele era uma autoridade, porém não seguiu o requisito. Davi era um homem humilde, obediente e seguia os dogmas. Então Deus resolve tirar o reinado de Saul e colocar para Davi, porque Deus viu em Davi o que ele não via em Saul. Só que anteriormente Saul era um homem de Deus, um homem que era obediente, porém ao passar do tempo se rebelou, saiu do plumo, saiu da posição. Por isso que Deus, ele estabeleceu o reinado de Davi, tirando o reinado de Saul. E houve guerra, e esta guerra era longa, muito grande, na casa de Saul e também na casa de Davi. Só que porém a casa de Saul, a guerra se alastrava e o povo da casa de Saul ia enfraquecendo, enquanto o povo da casa de Davi ia se fortalecendo, porque Deus era com ele. Quando Deus está de acordo com os praticados de alguém, quando Deus está de acordo, está vendo que alguém está concordando com os seus ensinamentos, a palavra de Deus diz que essa pessoa é fortalecida no espírito. E Davi era fortalecido tanto na sua lida natural quanto na sua lida espiritual, tanto na guerra espiritual quanto na guerra braçal. Davi estava sendo fortalecido, enquanto isso Saul estava sendo fragilizado, derrotado. E então nós entendemos que as autoridades,
todos nós temos que obedecê-lo. Nós temos que estar sob, ou seja, debaixo de toda autoridade. Mateus capítulo 8, versículo 9: pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho um soldado às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu criado, faz isto, e ele o faz. Este é o Mateus capítulo 8, versículo 9. Aqui nós entendemos que tem homem, neste versículo, existia um homem que tinha autoridade. Só que, além desta autoridade que este homem exercia, ele sabia que tinha alguém acima dele, que tinha mais autoridade do que ele, tinha mais autoridade, e esta autoridade era a autoridade suprema, superior do que todas as outras autoridades. Este homem, por incrível que pareça, ele era o chefe de uma tribo. Só que este homem observou que Jesus Cristo passava por algum canto, e ele tinha um dos seus criados doente, acamado, e ele disse para um dos seus servos: vá até onde Jesus, diga para que ele venha até aqui, para que esta enfermidade do meu criado sare. E então a palavra de Deus diz que ele foi adiante à procura de Jesus, aonde o seu Senhor lhe mandara. Então a palavra do Senhor vai dizer agora que ele mesmo resolve ir diante de Jesus. Ele diz: mestre, eu sou um homem que tem autoridade, tenho muitos soldados às minhas ordens. Eu digo para um ir, ele vai, eu digo para um voltar, ele volta. Contudo, eles me obedecem. Eu tenho um dos meus criados doente na minha casa. Diga, mestre, somente uma palavra, para que o meu criado venha sarar de suas enfermidades. Jesus Cristo achou graça no coração daquele homem. Jesus Cristo achou uma atitude na qual os seus discípulos não tinham. Jesus achou tanta fé na vida daquele homem. A fé que ele achou na vida daquele homem era superior do que a fé que havia na vida dos seus discípulos. Jesus, ele retrocede para os seus discípulos, dizem: em Israel e em Jerusalém nunca vi tanta fé o quanto vejo neste homem. E então Jesus Cristo, recebendo uma palavra daquele homem que tinha autoridade naquele lugar, dizendo: eu não sou digno, mestre, de que tu entre na minha casa, porque sou homem pecador, sou homem sujeito ao pecado. Eu não sou digno de que tu entre debaixo do meu teto. Diga somente uma palavra. E aquele homem voltou para casa satisfeito, porque ele sabia que quando chegasse em sua casa, o milagre já tinha acontecido. E quando este homem chega na sua casa, ele observa o seu criado. Seu criado já estava com saúde, e ele perguntou aos demais que ali estavam: em que horas a febre deste homem passou? Porque a enfermidade dele era febre. Disseram a exata hora na qual ele estava juntamente com Jesus, e ele entendeu que foi realmente Jesus Cristo que tinha curado aquele servo daquele oficial. Mateus 28:12 diz assim: e congregados eles com os anciãos e
tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados. Aqui nós entendemos mais uma vez que existe autoridade. Nós entendemos que diante das autoridades que há debaixo deste céu, há autoridades que exercem uma função eclesiástica, mas há autoridade que exerce uma função de liderança somente humana. Há autoridades que ela tem um patamar de obediência com Deus, mas há autoridades que infelizmente não são assim. Aqui nós entendemos que se reuniram os anciãos e, tomando conselho entre si para guardar o corpo de Jesus que estava ali no sepulcro, deram dinheiro a eles para que ele pudesse ficar ali na guarda. E quando surgiu aquele grande evento, quando os anjos desceram sobre aquele lugar aonde Jesus Cristo estava no túmulo, a palavra de Deus diz que aqueles soldados ficaram amedrontados por conta do que tinha visto acontecer. Então, para que eles ficassem calados, receberam dádivas, receberam dinheiros, para que eles não pudessem dizer para as autoridades o que ocorreu, o que tinha ocorrido ali. E nós entendemos que a autoridade que é constituída por Deus, a Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 13, versículo 1: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação, porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer as autoridades? Faz o bem e terás o louvor dela. Aqui nós entendemos nestes 3 versículos que toda autoridade é divinamente constituída por Deus. Só que no meio dessas autoridades que divinamente é instituída por Deus, muitos dos casos, no meio das autoridades, os que são de alto valor em autoridade, muitas das vezes eles tiram o que é sagrado, ele tira as coisas sagradas, ou seja, eles não fazem o que é certo, não fazem o que é correto. Mas todas as autoridades é constituída por Deus. Por isso nós não temos que resistir às autoridades, nós temos que obedecer, nós temos que seguir, nós temos que obedecer cada mandato das autoridades, cada ordenança das autoridades, nós temos que obedecer, porque a Bíblia diz que nenhuma delas, não há autoridades que não foram constituídas por Deus, todas elas é constituída por Deus. Nós sabemos então que quando um autor, ou seja, uma autoridade, alguém que tem autoridade, não estiver de acordo com a palavra de Deus, aí sim, cabe nós a rejeitá-lo. Porque havia um homem, rei, que ordenou que o povo viesse a dançar em redor de uma estátua. Porém, existiam 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que resistiu a essas autoridades. Por quê? Porque essas autoridades não estavam de acordo com a palavra de Deus. Quando uma autoridade não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós temos que resistir sim.
Mas quando a autoridade, nós observar na autoridade que elas estão de acordo com a palavra de Deus, nós temos que obedecer, porque senão nós estamos trazendo sobre si a repentina condenação. Efésios capítulo 6, versículo 5 diz assim: vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Versículo 9 diz: e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aqui há uma recomendação, tanto para os servos, quanto para os senhores, tanto para o trabalhador, quanto para o patrão, tanto para a autoridade, quanto para aqueles que obedecem às autoridades. Ambas devem e têm que estar de acordo com a palavra de Deus, senão não deve ser obedecida. Os servos obedecer aos vossos senhores, os senhores fazer o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo que Deus é superior, está no céu, observando tudo, e Ele não faz acepção de pessoas. 2 Timóteo capítulo 3, capítulo 2, versículo 3, versículo 4 e versículo 5 diz assim: tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele a que alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Olha aqui, nós temos que sofrer as aflições como um bom soldado de Cristo. Nós temos que entender que no meio da angústia, no meio da decepção, no meio do sofrimento, nós temos que militar. Nós temos que estar de acordo com a palavra de Deus, para que nós não possamos se embaraçar pelos negócios desta vida, para que não possamos se focar tanto nos negócios desta vida, nos prazeres, somente nos bens financeiros. Nós temos que ser um soldado de Cristo, que não tem com que há de se envergonhar. Se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. Nós temos que militar legitimamente. Nós temos que honrar com o nosso cargo de bom militante. Tito capítulo 3, versículos 1 e 2. Admoesto a que se sujeitem aos principados e autoridades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contencioso, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aqui nós entendemos que há uma recomendação, que nós venhamos a sujeitar aos principados e autoridades que há nesta terra, porque nenhuma delas foi instituída por si própria, mas todas as autoridades foi instituída por Deus. Todas as constituição foi constituída por Deus. Por isso nós temos que ser obedientes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 13. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenança humana, por amor do Senhor, que é o Rei como o superior. Sendo o Rei quanto o superior, temos que obedecer ambos da mesma forma. Versículo 18 diz: vós, servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos homens bons, mas também aos maus. Olha só o que o apóstolo Pedro
nos trouxe esta recomendação. Nós temos que se sujeitar não só aos homens bons, mas também aos homens maus. Lembra do tempo que Jesus Cristo foi julgado? Jesus Cristo se sujeitou a eles. Então nós entendemos que Jesus Cristo se entregou a eles porque eles eram autoridades, mesmo sendo homens maus. Mas Jesus Cristo se sujeitou a eles. Quando o apóstolo Paulo foi espancado, aonde ele pregava o Evangelho de Cristo, o apóstolo Paulo também se sujeitou a eles, sendo homens maus, sendo homens perversos, sendo homens malignos, mas mesmo assim o apóstolo Paulo se sujeitou a eles. Da mesma forma, o apóstolo Pedro está recomendando: vós servos, sujeitai-vos com todo temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Nós temos que se sujeitar aos nossos líderes, nós temos que se sujeitar aos nossos patrões, mesmo eles sendo bom ou ruim, mas nós temos que se sujeitar a eles. Mateus, no capítulo 26, no versículo de número 48. E o que o traía lhe disse, lhes tinha dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é este, prendei-o. Aqui, diante de uma autoridade suprema, estava Judas traindo, não obedecendo a ordenança de Deus, não obedecendo os preceitos do Senhor, não obedecendo as ordenanças do nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos se colocar de pés para que nesta noite nós possamos louvar ao nosso Senhor, adorar o nosso Senhor com o hino que se encontra na harpa cristã de número 263. Aleluia! O culto tendo já terminado, que suplicamos, ó Salvador, sem qualquer coisa fui perturbado, que nos perdoes por teu amor. Louvado e exaltado seja o bendito nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo para todo sempre. Gravado queiras a sã doutrina, por teu Espírito Consolador, que nos sustenta, que nos ensina e que nos enches do teu amor. Glorificado e exaltado seja Deus. Aleluia! Se nós aqui não as regressarmos, certeza temos de ver a luz, os santos juntos e contemplarmos no céu dia o bom Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor.